Vamos sem demora abrir nossa Bíblia no livro de 2 Crônica 33. 2 Crônica 33, 9 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Glórias a Deus. 2 Crônica está lá no início da Bíblia, depois de Reis, vai passando aí 1 Crônica, 2. Glória a Deus. 33, 9 em diante. Amém? Amém. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés entre espinhais e o amarraram com cadeias e levaram a Babilônia. Cadela é bom, né, meus irmãos? E ele angustiado orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez a oração e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disto edificou um muro fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe e a roda até Ofel, e levantou muito alto também, pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e retirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Amém? Os irmãos podem assentar aplaudindo o Senhor, exaltando o nome dele com palmas. Aleluia. Nós aqui vamos ouvir falar sobre Manassés, um governante que não governou segundo as ordens e as leis do Senhor, nem até mesmo dentro da sua casa, pois a gente vê falar aqui que ele passava com seus filhos no fogo, né? Então ele fazia adoração a deuses, ele era um idólatra, ele não tinha respeito às obras de Deus, às coisas de Deus, e nem aquilo, tudo quanto havia sido levantado para exaltar a Deus. Ele não respeitava nada, ele era assim como que Senhor de todas as coisas, talvez no coração dele. Mas aconteceu que ele fez tanta coisa ruim, que o Senhor Deus foi requerer dele, pois assim é conosco também. O Senhor fala conosco através da sua palavra, o Senhor manda para que servos venham nos alertar da situação em que estamos vivendo, mas ainda assim nós não damos ouvido, porque nós achamos que nós temos entendimento, conhecimento, nós nos julgamos sábios, nós nos julgamos entendidos e deixamos de lado a fala do Senhor. Como o Senhor é justo e o que Ele fala, Ele cumpre. Ele fez com que Manassés também recebesse aquilo que ele buscou para ele. Muitas das vezes nós costumamos falar que Deus nos castigou, mas se Deus fez algo para conosco que nós achamos que não
desobedecíamos, nós podemos voltar, como eu já ouvi o diácono Davi falar, voltar à fita, e nós vamos ver aonde nós caímos, aonde nós erramos e o porquê da consequência daquilo que o Senhor está mandando para nós. Porque o Senhor, Ele é fiel, e aquele o qual anda em retidão nos caminhos dele, Ele de maneira nenhuma, Ele vai lançar praga alguma sobre esse filho dele. E quando na maior das vezes a gente faz por errar, e o Senhor manda, né, o recado para nós, ou manda as consequências, nós que ainda estamos aqui e tendo a capacidade, a condição de ouvir essa leitura, nós podemos ainda voltar atrás. Aleluia. Aleluia. E é o que nós devemos fazer quando nós erramos. Como fez aqui Manassés, que nós vamos ver que o Senhor trouxe sobre ele príncipes do exército do rei da Síria, o qual prendeu Manassés entre espinhais e o amarraram em cadeias e o levaram à Babilônia. Aleluia. Então ele tinha aqui que pagar pelos erros dele, tinha a consequência da desobediência ao Senhor, por ter feito tanto mal para com as pessoas, que nós vamos ver aqui, que ele fez mais mal do que aqueles ao qual o Senhor tinha destruído, que tinha feito mal a Israel. Quer dizer, ele foi muito ruim, tudo dele foi desprezando a vontade e as leis do Senhor. Mas ele, quando ele viu as consequências disso, amado irmão, Aleluia. quando ele viu a consequência disso, ele angustiou e orou. Ele orou ao Senhor e se humilhou muito perante ao Deus dos seus pais, perante ao nosso Deus. Glória a Deus. Esse Deus que se faz presente aqui hoje junto de nós. Aleluia. E nos faz saber na sua palavra que nele há misericórdia e que ainda há tempo para nós, assim como houve tempo para Manassés. Aleluia. Quando ele viu que a oração dele tinha sido ouvida, Aleluia. quando ele viu que o Senhor Deus aplacou com a ira, Aleluia. aí ele começou a fazer aquilo que deveria ter sido feito antes do sofrimento, antes que ele passasse pelo sofrimento. Não há necessidade, amados irmãos, que nós venhamos sofrer tantas e tantas coisas por desobediência, porque o Senhor tem falado há longos anos conosco. Aleluia. E nós temos sido desobedientes. Nós não temos achado atração na palavra dele. Temos tido atração pelas coisas do mundo, ao qual satisfaz a nossa carne, satisfaz o nosso ego. Mas se nós, Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Graças mas se nós ao ouvirmos a palavra, orarmos, suplicar ao Senhor nosso Deus com um coração humilde, com um coração sincero, o Senhor não há de rejeitar a nossa oração. O Senhor virá em nosso socorro. E nós vamos ver que Manassés aqui, ele reparou altares, ele começou a fazer grandes obras e boas obras. Amados irmãos, nós já estamos, nós vimos aqui hoje, vivendo o tempo do fim. Nós estamos nos tempos finais. Então é hora de nós começarmos a derrubar os ídolos que nós levantamos. Ou melhor, já até passou da hora de nós colocarmos o nosso joelho no chão e buscar o Senhor de maneira verdadeira, para que essa ira que Ele tem seja aplacada e nós possamos viver uma vida de bonança junto dele. Aleluia. Nós bem sabemos que é o que o Senhor quer para toda a humanidade, é que venhamos viver em paz. O Senhor Deus nos deu Jesus Cristo, seu Filho, para que através dele viesse para nós a paz. Aleluia. Mas depois de tantos sermões, de tanto testemunho, nós ainda temos rebelado contra o nosso Deus, como se fosse aqueles tempos antigos, lá em Crônicas ainda.
Nós podemos ver que tantas e tantas coisas que ocorreram naquele tempo, infelizmente elas ocorrem hoje ainda. E até pior, aquele tempo o Senhor castigou esse povo, e o povo de hoje não tem dado atenção ao que o Senhor fez com aquele povo. Aleluia. Hoje nós não damos adesão à palavra do Senhor da maneira que devemos dar. Glória a Deus. Porque o Senhor, Ele busca de nós sinceridade, fidelidade, obediência. Graças. É assim que nós temos que servir ao Senhor, pois Ele é sincero conosco, Ele é abençoador para conosco. Aleluia. Aquele que chega até Ele, o Senhor não faz acepção de pessoas. Não importa a situação em que cheguemos até o Senhor, importa que nós tenhamos um coração decidido a mudar de vida. Aleluia. Um coração disposto a ter novos sentimentos, os mesmos sentimentos que havia no coração de Cristo Jesus. Glória a Deus. Graças. É dessa forma que nós temos que viver. E é hora de nós repararmos os altares, meus irmãos. Prestar culto somente ao Deus verdadeiro. Prestar culto somente ao Deus Santo. Glória a Deus. Deixar de dar as atenções a coisas que não vão nos trazer Aleluia. amizade com o nosso Deus, intimidade com o nosso Deus. Graças a Deus. A palavra fala que quando nós ouvimos a palavra do Senhor e a colocamos em prática, nós tomamos um novo posicionamento. Aleluia. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Aleluia. E nós temos ouvido a palavra do Senhor aqui com sinceridade, que Ele tem falado conosco. E Ele tem Aleluia. falado de maneira profunda aos nossos corações, porque Ele não quer que a porta se feche e nós ficamos para fora. Glória a Deus. Por isso Ele ainda tem nos dado esse tempo de preparação para que nós venhamos deixar com que as nossas lamparinas transbordem. Graças a Deus. Por isso essa noite nós ainda estamos aqui, buscando ser amigos de Cristo, Aleluia. buscando ser aquele ramo que fica ligado à videira, Glória buscando a Deus. arrependimento de todas as suas faltas, Aleluia. a força necessária para poder vencer as coisas deste mundo, porque somente em Cristo é que nós podemos vencer as tribulações deste mundo, Glória as a Deus. ofertas deste mundo, os manjares deste mundo. Aleluia. Somente com Jesus Cristo, meus amados irmãos, e com o coração angustiado de ter errado, de ter pecado, de ser desobediente. Glória Nós a não Deus. podemos deixar com que hoje eu vou viver uma nova vida e não venha ter tristeza de ter tido uma vida fora da presença do Senhor. Aleluia. Nós temos que ter aversão ao pecado, aversão àquilo que nos afasta da presença do Senhor e que nos faz inimigos de Deus, pois aquele que é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Às vezes nós falamos igual eu ouvi um teólogo falando que ele tem teologia em Bíblia, ele é professor de teologia em Bíblia e ele tem doutorado em Bíblia. Não importa, meus amados irmãos, importa que nós tenhamos o Espírito Santo para nos abrir o entendimento e para nos ensinar a sermos obedientes e fazer com que o nosso coração tenha desejo de sermos verdadeiramente de Deus, a ponto de abandonar tudo o quanto esse mundo nos oferece, que aparentemente é bom, e venhamos seguir Jesus. Glória a Deus. Nós ouvimos aqui no domingo, e eu falava que eu achei fantástico. Por que eu gosto de estar no culto todos os dias, que me são possíveis? Porque uma palavra somente que o Senhor fala nos cai de uma maneira profunda. O pregador falava, Pedro era um homem que tinha a vida dele já bem tratada, equilibrada, porque ele era um pescador de vários anos, então ele tinha uma família, ele tinha a prática naquilo que ele fazia, ele tinha os seus
ele tinha os seus compradores de peixe, aqueles que o ajudavam a puxar a rede. Ele tinha tudo sob controle. Mas o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus fala: Pedro, vem ser pescador de homem. E ele larga tudo aquilo que ele entendia, que ele conhecia, que ele tinha, que ele sabia, e vai seguir o Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que Jesus Cristo espera de cada um de nós que estamos aqui todos os dias ouvindo a palavra do Senhor. É abrir mão de nós mesmos, abrir mão de pai, de mãe, de irmão, de filho, e seguir a Jesus Cristo, obedecendo a palavra dele, com coração humilde, com coração manso, conforme a palavra nos pede para sermos. Então, meus amados irmãos, para aquele que está no cativeiro, como Manassés esteve no cativeiro, porque Manassés esteve no meio de espinhais, que esteve amarrado em cadeias, ele esteve na Babilônia, a terra do pecado, a terra da maldade, a terra da vaidade, o lugar de pecado. Ele esteve naquele lugar e ele se angustiou muito quando ele esteve no cativeiro. E hoje, se há alguém aqui no cativeiro, seja qual for o seu cativeiro, do mais simples ao maior que seja o seu cativeiro, é hora de abrir mão, de se ajoelhar angustiado perante o nosso Deus. É tempo de mudar a situação, é o que o Senhor espera. O Senhor quer fazer uma situação nova na nossa vida, mas depende de nós querermos dobrar humilhado diante dele, com o coração certo de que agora é tempo de mudança. Aleluia. Nós não podemos estar sentados aqui na igreja, ouvindo a palavra e saindo, deixando a vida fluir, deixando a vida nos levar. Isso daí é para os mundanos. Nós temos que deixar Jesus Cristo nos levar, a palavra nos guiar, pois Ele é o nosso rochedo forte. Nas horas das águas aflitas ali, balançando, é Ele que está ali para poder acalmar a tempestade da nossa vida. Na hora das enfermidades incuráveis, na mão dele está o poder para curar as enfermidades. A hora que a gente tem as nossas fraquezas do dia a dia, é Ele que está ali ao nosso lado para nos dar força, para poder nos encorajar a ir em frente. Então, amados irmãos, vale a pena sair desse cativeiro. Vale a pena abandonar tudo isso para poder ir em frente com Jesus Cristo, para poder chegar na grande cidade em que está preparado para nós um banquete. Ali naquele lugar existe um banquete preparado para nós. Mas se nós vamos sentar na mesa para este banquete, compete somente a nós. Porque Jesus Cristo já preparou tudo, a mesa está posta. Mas agora nós é que devemos decidir se nós vamos ou não vamos sentar ali para cear com Jesus Cristo. Se nós ainda não nos sentimos prontos, é hora de nos prepararmos, de mudar os nossos trajes, de mudar as nossas atitudes, as nossas amizades têm que ser deixadas para trás. As nossas conversações têm que ser mudadas, que nós não vamos entrar naquele banquete de qualquer maneira. Ali só vai aqueles que se dedicaram a Jesus Cristo, que abandonaram a sua vida, deixaram de fazer a sua vontade para viver segundo a vontade do Senhor nosso Deus. E eu digo, amados irmãos, que vale a pena. Que vale a pena porque Jesus Cristo, Ele está nos esperando de braços abertos. O fim está próximo. Então, se nós estamos aqui hoje ouvindo essa mensagem, compreendendo que Manassés não teve outra atitude a não ser orar ao Senhor para sair do cativeiro, que nós também possamos orar ao Senhor para sair do nosso cativeiro e ter vida abundante como o Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Eu vou chamar aqui a nossa irmã Maria de Lourdes para estar dando continuidade. Glória a Deus.